Olá pessoal, me chamo Flávio Carvalho, sou corretor de imóveis em Recife e estou aqui para falar sobre a rescisão ou distrato de compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Evidentemente, quem adquire um imóvel na planta não pensa em desistir, porém às vezes isso acaba acontecendo por uma série de motivos. Para saber o que não se deve fazer, o consumidor precisa estar atento às manobras empregadas pelas incorporadoras e obter uma restituição justa. Um dos maiores inconvenientes enfrentados pelo comprador de imóvel na planta diz respeito à rescisão ou distrato do contrato de promessa de compra e venda. Normalmente o comprador entrou em contato com a incorporadora para expor sua situação e solicitar o distrato, e a vendedora simplesmente afirma que de tudo que ele pagou não devolve nada ou restitui apenas um percentual incompatível com a realidade, o que é ilegal, pois configura a nítida tentativa de confisco de valores expressamente proibido pelo Código de Defesa do Consumidor e demais dispositivos legais aplicáveis. Quem adquire um imóvel não pretende desistir do negócio, porém às vezes isso pode acontecer por motivos diversos, sendo os mais comuns aumento expressivo das parcelas a vencer, especialmente a parcela do saldo devedor, que será objeto de futuro financiamento bancário, a perda de emprego, a perda do interesse na continuidade da aquisição, atraso excessivo na obra. Esses são apenas alguns exemplos, ressaltando que a legislação brasileira não exige um motivo para que o comprador solicite o distrato ou rescisão do contrato pela via judicial. Quando o ato de rescindir um contrato é do comprador, a incorporadora tem o direito assegurado pelo judiciário em reter 10% dos valores pagos. Essa é a regra que há anos tem prevalecido na jurisprudência do Estado de São Paulo e acompanhada por outros estados. Em São Paulo, por exemplo, o Tribunal de Justiça emitiu uma súmula na qual determina que o comprador, mesmo inadimplente, tem o direito de pedir a rescisão do contrato e reaver os valores pagos, sendo entendido pelos juízes que o valor a ser restituído pela incorporadora deve corresponder a 90% das quantias pagas com correção monetária desde cada um dos pagamentos, ou seja, a correção monetária é retroativa e através de índice próprio do Tribunal de Justiça e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação da incorporadora para responder à ação até a data do efetivo pagamento, seja ele através de eventual acordo ou pelo cumprimento da decisão judicial. Porém, quando a obra está atrasada por culpa exclusiva da incorporadora, do promitente vendedor, a restituição ao comprador deve ser integral, 100% de tudo que foi pago, igualmente corrigido desde cada desembolso das parcelas e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação da incorporadora para responder àquela ação no fórum. Enquanto no contrato, o índice previsto para a correção monetária é o INCC, na ação judicial de rescisão, o índice de correção monetária é o do Tribunal de Justiça e em ambos os casos, isto é, seja a rescisão do contrato por ato do comprador ou por culpa exclusiva da incorporadora, a restituição é à vista, não se sujeitando a parcelamento, ainda que isso possa estar especificado no contrato. E vale a dica, caso o comprador opte pelo distrato do contrato perante a incorporadora, é importante saber que não deve aceitar o valor oferecido caso a proposta seja inferior a 90%, pois isso pode caracterizar um acordo extrajudicial e nesse cenário o comprador não só fez um péssimo negócio, como também abriu mão do seu direito de recorrer ao judiciário, a fim de reaver grande parte dos valores pagos, dependendo da situação em que esse distrato vier a ocorrer. Atenção, a retenção ela pode ser de 30% dos valores pagos pela incorporadora, somente quando o comprador tomou posse, ocupou o imóvel, usufruindo. A jurisprudência no Estado de São Paulo vem há tempos consolidando o entendimento de que esse percentual de retenção pelo incorporador somente é justificável quando há a entrega do imóvel. Do contrário, isto é, quando o comprador sequer recebeu o imóvel, nada justifica uma retenção maior do que 10% das parcelas pagas. Veja a seguinte situação. Se foi motivado por ato do comprador, a restituição deve ser de 90%, com correção monetária e juros de 1% ao mês. Sempre à vista, inclui a restituição das comissões de corretagem e da taxa SAT, se houver, mas não cabe indenização por perdas e danos. Se foi motivado por culpa exclusiva da incorporadora, a restituição é de 100%, com correção monetária mais juros de 1% ao mês.
sempre à vista, e inclui a restituição das comissões de corretagem, se houver, e da taxa SAT. Agora, pode comportar indenização por perdas e danos, lucros cessantes, danos morais e por aí vai. Há uma busca de equalização dos interesses de compradores e incorporadores sobre esses percentuais, que tem muita discussão aí no ar. Mas aí fica essa dica e o nosso próximo tema será sobre distrato versus cessão de direitos e os abusos cometidos por alguma incorporadora ou construtora por aí afora. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!